Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Essa é a série especial da 28ª Conferência do Clima, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes, e que começa amanhã. A nossa repórter especial, Cristiane Przybyski, já está com as malas prontas e vai contar um pouquinho pra gente o que a gente ouve nesse 4º episódio especial da série. Tudo bom, Cris? Oi, Marcelo, tudo bem? Olha, antes da gente partir para os Emirados Árabes, nós preparamos para vocês o 4º episódio desse podcast preparatório para a Conferência do Clima. Nesse 4º episódio, a gente trouxe a Adriana Ramos, que é do Instituto Socioambiental, e ela vai falar justamente sobre como se dá a participação social nas conferências do clima. Excelente, Cris. Amanhã a gente já grava direto lá de Dubai, então deixo vocês com a 4ª e última entrevista preparatória sobre a Conferência do Clima. Adriana, muito obrigada por estar conosco neste mais um episódio do nosso podcast Entrando no Clima. Eu queria começar perguntando para você sobre a participação da sociedade civil numa conferência do clima. Quando a gente fala em conferência do clima, fala muito na presença de presidentes, primeiros ministros, né, gente do chamado alto nível. Mas como que a sociedade civil participa efetivamente de uma conferência? Então, você quer dizer que assim, a sociedade civil ela participa não só localmente, como você disse, apresentando propostas, mas também a sociedade civil pode participar nos seus países, fazendo pressão, né? Como que essa pressão ela pode, de fato, ser acolhida numa decisão? Como que é esse processo? O processo de lobby, de mobilização da sociedade, né, ele é um processo de levantar questões, apontar propostas e fazer, digamos, uma pressão sobre os tomadores de decisão para que eles assumam posições que sejam favoráveis àquilo que a sociedade defende. No caso da convenção, ela acontece nesses dois níveis. Então, você tem a sociedade civil brasileira, por exemplo, se organiza, né, por suas redes e coletivos, né, que juntam organizações não governamentais, movimentos sociais que vão desde sindicatos até associações que podem ser de moradores, cooperativas, né, coletivos de juventude informais. Então, a sociedade civil tem essa característica múltipla de poder diferentes formas de organização e a gente vai, então, se organizar para discutir aqueles temas que vão ser tratados na convenção à luz de como o país, a nossa legislação, as nossas políticas estão adequadas ou não ao que a gente quer ver avançar como consenso internacional. Então, em cada país, você vai ter esse movimento. A sociedade civil vai olhar para as suas políticas e vai dizer, olha, né, aqui no meu país tem políticas que precisam ser aprimoradas, tem resultados que foram conquistados que precisam ser valorizados e, diante disso, o que a gente acha que tem que ser a posição do nosso país, né, que vai defender lá fora. Então, no caso do Brasil, por exemplo, a gente
gente retomou esse ano uma prática que durante anos o Itamaraty desenvolveu, que é de fazer reuniões com a sociedade civil para compartilhar um pouco quais são as posições que o país, como governo, está construindo para levar e dialogar com a sociedade sobre essas posições. Não que a posição da sociedade vá automaticamente influenciar a posição que o país vai tomar, mas esse diálogo permite tentar ter posições que representem mais a sociedade como um todo, não só a posição de governo. É claro que isso não acontece só ali nessa reunião de interação. A nossa pressão, ela depende da gente mobilizar um coletivo ainda maior na própria sociedade, difusamente, que vai acompanhar o debate pela imprensa, pelas redes sociais, que vai se manifestar e que vai ajudar, digamos, a pressionar que as posições de governo, né, sejam posições coerentes com aquilo que a gente entende que o Brasil deva defender lá fora. A sociedade civil brasileira, ela, quando chegar no evento internacional, ou mesmo na preparação, ela vai dialogar com a sociedade civil de outros países. No caso da Convenção de Clima, a gente tem essa grande rede, que é a CAN, a Climate Action Network, que é uma rede global que debate os temas que são pauta da COP e que tira grandes posições, que sempre são posições, digamos, mais gerais, que atendem a todos os países e que, no geral, vão no sentido de pressionar a convenção para que ela seja mais ambiciosa, para que ela tenha compromissos mais reais, para que eles, de fato, façam a diferença, né? Então, a gente se articula nacionalmente e, no âmbito nacional, a gente pressiona nosso governo, nosso setor privado, para que a gente tenha posições mais adequadas aos interesses do Brasil. A gente participa da articulação com outras organizações do mundo todo para que a sociedade civil brasileira também esteja nessa articulação internacional que vai ter uma visibilidade maior durante a COP, né? E essa visibilidade vai se dar de diferentes formas, seja em reuniões que a gente faça, ou bilaterais ou multilaterais, seja em seminários, em eventos paralelos à COP, seja na grande marcha que acontece em todas as reuniões, que é quando a sociedade civil vai para a rua, com todas as suas bandeiras, as suas faixas, as suas demandas, pressionar, né, os tomadores de decisão por uma decisão que seja benéfica para o mundo todo. Você falou dessa prática do Itamaraty de ouvir a sociedade civil. Esses encontros, eles acontecem previamente à COP, é isso? E quantos encontros são feitos geralmente? Olha, na verdade é feito no geral 1 ou 2 no máximo, e eles são feitos muito com as instituições que estão em Brasília ou que têm condições de vir. Então o Itamaraty convida, abre essa reunião, faz um informe, toda a parte também que tem a ver com logística, né, com informes de interesse das instituições que estão indo, e coloca em pauta quais são as questões que vão ser discutidas naquela reunião e como é que está o posicionamento do governo brasileiro até então. A gente sabe que mesmo dentro do governo, a composição dessas posições, elas são disputas internas ao governo. Então, você vai ter a posição do Ministério do Meio Ambiente, posição do Ministério de Ciência e Tecnologia, posição do Ministério da Agricultura, né, do Ministério de Energia. Então, são posições que são muito disputadas. Para nós, o interessante desse diálogo prévio com o Itamaraty é entender em que pé está a negociação interna do governo e saber como é que o governo brasileiro está indo para essas discussões e, ao mesmo tempo, poder manifestar previamente qual é a visão da sociedade civil sobre esses tópicos, inclusive para que a gente possa já colocar em pauta questões que a gente considera que não são posições adequadas, né? E já antecipar até para o governo qual vai ser a cobrança que vai ser feita, quais são as consequências perante a sociedade de decisões que possam ser equivocadas. Então, essa dinâmica, ela ajuda na preparação tanto da sociedade quanto do governo, para quando chegar na reunião internacional já saber como é que, digamos, os ânimos vão se manifestar a depender, né, de uma posição ou de outra que seja tomada. Queria te perguntar em relação à participação durante a convenção,
que durante os anos do governo Bolsonaro, com aquela ausência da participação da sociedade civil, a sociedade civil se reuniu e criou um espaço maravilhoso, né, o Brazilian Action Hub, que aconteceu durante os anos do Bolsonaro. Esse espaço não vai existir esse ano, porque me parece que o governo Lula chamou a sociedade civil para participar no seu pavilhão. Como é que fica agora, né, tendo em vista esse crescimento, esse fortalecimento da sociedade civil brasileira no espaço da COP, não tendo um espaço mais próprio? O Brasil Hub ele foi uma novidade dos tempos Bolsonaro, porque antes, digamos assim, a gente não sentia necessidade de ter um espaço nosso, porque a gente tinha uma participação no espaço de sociedade civil mais amplo que a COP provê, e ao mesmo tempo nós tínhamos, digamos, uma dinâmica de interação, né, com os governos que fazia com que a sociedade civil brasileira estivesse presente já em vários espaços, inclusive antes do governo Bolsonaro, uma prática que também voltou agora, o próprio Itamaraty recepciona na sua delegação membros da sociedade civil brasileira que não têm credenciamento próprio, por exemplo. Então, apesar de você ir com um crachá separado, você não é membro da delegação formal de negociadores, mas você é credenciado como parte da delegação brasileira. Essa possibilidade existe. Então, eu acho que antes a gente não tinha essa necessidade de ter um espaço para marcar uma presença do Brasil, porque essa era uma presença exercida pelo governo em processos em que a sociedade civil tinha participação, embora não ali diretamente envolvida na organização de um espaço. O Brasil Hub, ele cumpriu o papel de mostrar que, a despeito do governo Bolsonaro, o Brasil como país continuava com uma agenda interessada no tema das mudanças climáticas e que, portanto, sociedade civil, setor privado, juntos, né, estavam ali para participar daquele debate global. Com o retorno do governo a uma agenda proativa e essa proposta de um espaço do Brasil mesmo, de governo, não se sentiu necessidade de ter um outro espaço da sociedade civil. Isso não significa dizer que a sociedade civil brasileira não vai ter inúmeros espaços de manifestação, eventos paralelos e a participação até em eventos que vão acontecer no espaço do governo brasileiro. Agora, ao mesmo tempo, o fato da gente estar ali, junto com o governo brasileiro, compartilhando esse espaço, não significa dizer que a sociedade civil está ali secundando o governo brasileiro em todas as suas posições, né? Parceiro do governo brasileiro no sentido de termos posições conjuntas. Não, nós vamos ter muitas disputas e eu estava olhando, por exemplo, para algumas coisas que já estão previstas na programação do espaço do governo brasileiro e a gente sabe que tem ali, por exemplo, uma presença de empresas que a gente sabe que vão ali fazer a sua propaganda, né? Demonstrar um certo engajamento com a agenda, mas que no dia a dia suas práticas não necessariamente estão condizentes com os objetivos da Convenção de Clima e tal. Então, tudo isso são espaços de disputa e a sociedade civil tem que ter, digamos, a manha de participar formalmente, mas ao mesmo tempo ter a independência para poder chamar atenção para aquilo que é equívoco, cobrar, né, decisões mais adequadas, denunciar as coisas que a gente está vendo acontecer no Brasil, que vão na contramão dos objetivos, né, e das metas estabelecidas pela Convenção. Então, acho que a sociedade civil tem essa característica, né? Ela pode ser parceira do governo, mas ela tem que cumprir o seu papel de controle social, de denúncia, de cobrança também, né? Bom, a gente está falando de pavilhão, do pavilhão brasileiro, do Brasil Hub, que aconteceu até o ano passado. Isso tudo acontece dentro de uma zona que é chamada Zona Azul, que é dentro do espaço da conferência. Mas existe um outro espaço que é chamado Zona Verde. O que acontece nessa Zona Verde? A Zona Verde é o espaço mais aberto, né, que inclusive no geral em muitos países eles são espaços que estão abertos à sociedade, inclusive para as pessoas daquela cidade que está recebendo a COP poderem conhecer as iniciativas, se apropriar dos debates. É um espaço onde a sociedade promove outros eventos, tem espaços específicos. Zona Verde, inclusive, desde a convenção da conferência que aconteceu em Lima, ela tem, por exemplo, um pavilhão indígena, sempre um lugar onde acontece eventos de indígenas do mundo todo. Então, acho que a Zona Verde é o espaço da convenção que busca dialogar com a sociedade como um todo. É um espaço onde a gente tem a oportunidade de mostrar as inovações, as tecnologias, as experiências
experiências que foram desenvolvidas, então você sai um pouco do debate mais político para um esforço de troca de experiência, de visibilidade, de possibilidades. Eu acho que a Zona Azul, no geral, é aquela onde a gente sai um pouco angustiado, né, de ver as decisões não sendo tomadas, a lentidão dos processos, e a Zona Verde é aquela onde você sai animado, dizendo, nossa, tem tanta coisa acontecendo, tantas possibilidades, né, de dar a volta por cima nesse problema do clima. Então, eu acho que tem essa característica de ser um espaço onde a inovação e as soluções acabam aparecendo. Você falou dos povos indígenas, dos povos originários. Como que se dá a participação desses povos dentro de uma conferência do clima? É muito interessante porque eu acho que esse foi um processo que a gente que está algumas décadas nessa trajetória viu acontecer, né? A gente viu o tema das florestas vir com mais força dentro da convenção. Havia, antes dos anos 2000, uma resistência imensa de trazer esse debate, e aí, no caso do Brasil, era uma situação até de um certo conforto para o país, que o Brasil sempre foi um grande emissor de gases de efeito estufa por conta do desmatamento, mas a ausência das florestas no rol de questões enfrentadas e discutidas pela Convenção fazia com que o país não tivesse que dar satisfação sobre isso. E todo o debate que surge a partir da ideia de você ter estratégias para redução do desmatamento, como também redução das emissões de gases de efeito estufa, acaba revelando a importância dos povos indígenas e das comunidades tradicionais para a manutenção de floresta. Essa que acaba sendo hoje a estratégia mais barata e mais efetiva de enfrentamento às mudanças climáticas, uma vez que a redução de emissões por combustíveis fósseis já demonstrou ser uma questão extremamente difícil. A gente não consegue nem ter o consenso sobre a importância de se estabelecer limites com isso. Então, esse debate em torno das florestas, ele revela a importância dos povos indígenas, que acabam começando a participar com um papel super relevante, que é de mostrar que, se a gente quer, né, algum tipo de equilíbrio climático, para além da redução das emissões, a gente precisa garantir a manutenção dessas áreas florestais, dessas áreas de vegetação nativa, que cumprem, para além da manutenção do carbono, uma série de outros serviços ambientais que contribuem para esse equilíbrio, né, da vida na Terra. E os povos indígenas, então, passam a ter uma estratégia comum, eles se organizam num caucus indígena, que reúne indígenas do mundo todo, e passam a participar mais ativamente desse debate, reivindicando os seus direitos, ajudando a dar visibilidade ao papel que eles cumprem na manutenção das florestas e colocando atenção sobre as estratégias que a Convenção precisa assumir para proteger eles, os seus direitos e as suas florestas, e com isso contribuir para a redução de emissões por desmatamento. Hoje, a gente tem visto, especialmente pela participação de indígenas brasileiros, e não só indígenas, extrativistas, quilombolas, comunidades tradicionais como um todo, há um debate importantíssimo sobre garantir que essas populações sejam beneficiárias dos recursos que são mobilizados no âmbito da Convenção, uma vez que eles são responsáveis pela manutenção de áreas que são extremamente relevantes nessa contenção, né, das emissões. E acho que o Brasil ganhou uma visibilidade ainda maior na medida em que o país conta, né, com uma Constituição e algumas legislações, apesar dos pesares, garantem o direito dos povos indígenas, fortalecendo esse papel de guardiões da floresta, manejadores de floresta que eles têm. Esses povos originários, eles, por meio de suas organizações, né, dos seus coletivos, eles também participam das discussões, falando do Brasil, dessas discussões prévias ou das discussões para a construção de propostas? Também, não só eles têm os seus próprios modos de organização, né? Existe um Comitê Indígena de Mudanças Climáticas que é ancorado na FUNAI, mas que conta com a participação de indígenas de todas as regiões, né? Eles têm um debate sobre a questão das mudanças climáticas no âmbito das políticas de implementação e defesa dos territórios, como é o caso da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, e eles participam por meio da representação das suas organizações
organizações regionais ou nacionais, como é o caso da PIB, a COIAB, a POINE, também desses fóruns de debate, tanto mais amplos da sociedade civil, quanto com o governo, e tem essa articulação internacional também, da qual eles fazem parte. A articulação dos povos indígenas a nível global, ela foi tão eficiente que eles conquistaram, no âmbito da convenção, uma plataforma, né, que eles estão desenvolvendo, que seria uma plataforma para dar visibilidade às iniciativas dos povos indígenas, para permitir que os povos indígenas captem recursos para implementar os seus projetos, os seus planos de vida, o plano de gestão dos seus territórios, e para que haja uma troca de conhecimento entre eles. Então, é uma plataforma que prevê a participação de indígenas do mundo todo, e eles têm se dedicado em várias das últimas reuniões a esse debate, a essa construção. De uma certa forma, essa plataforma ela concretiza o papel dos povos indígenas entre os grandes stakeholders, né, da convenção. Adriana, para a COP28, quantas organizações da sociedade civil vão estar presentes? Você sabe dizer esse número? Eu não sei dizer, mas eu arrisco dizer que deve ser quase uma centena. Existe um movimento muito forte no Brasil para participação nas COPs, né? Embora que às vezes eu acho que a gente acaba indo para as COPs para fazer reunião com nós mesmos, né? A gente utiliza muitas vezes os espaços internacionais para fortalecer a visibilidade nacional. Então a gente sabe que no período da COP, os jornalistas que atuam nessa área vão estar olhando mais o que está acontecendo lá do que para o que está acontecendo aqui. Então, para além da articulação com organizações internacionais, a participação na marcha e a participação em eventos específicos e mobilizações específicas, há um esforço da sociedade brasileira de aproveitar essa oportunidade, esse espaço internacional, para dar mais visibilidade ao que se faz aqui, tanto para os próprios brasileiros, que muitas vezes estão olhando notícias que vêm de lá, mas também perante financiadores, organizações globais, que precisam, de alguma forma, reconhecer e apoiar essas iniciativas, porque, lamentavelmente, na área ambiental, acho que todos nós, inclusive os governos, ainda dependemos muito de recursos internacionais para que o trabalho seja desenvolvido aqui. Então, a COP não deixa de ser essa oportunidade também. Adriana, e eu, como um cidadão que não participe de nenhuma organização, né, instituída da sociedade civil e talvez não consiga ir para a COP, como que ele pode participar de uma conferência do clima? Bom, a maioria dos eventos da Conferência do Clima hoje são transmitidos pela internet, então as grandes plenárias, vários eventos, inclusive esse ano eles inovaram ao estabelecer um credenciamento para atividades virtuais também, mas uma boa parte daquilo que acontece lá é transmitido pela internet. Então, acho que a gente que está longe, né, eu mesmo esse ano não vou, então estando longe a gente consegue acompanhar o que acontece pela internet, a gente consegue acompanhar pela imprensa, pelos comunicadores das organizações não governamentais, das organizações indígenas, e eu acho que as redes sociais elas permitem que a gente mantenha um engajamento e ajude a fortalecer o engajamento, mesmo que à distância. Muita gente critica as pessoas que são militantes de sofá. Eu acho que nem todo mundo pode estar nos lugares aonde a gente gostaria de estar para se mobilizar. E você poder, de onde você estiver, ajudar a fortalecer, a reproduzir aquelas informações, a dar visibilidade, a trazer esse debate para o que acontece aqui. Então, se a gente consegue, numa COP, as pessoas que estão distantes aqui fiquem mais antenadas naquele assunto e que esse assunto vire tema das conversas de bar, dos encontros, para que a gente possa refletir também o que tudo aquilo que está acontecendo lá fora tem a ver com o nosso dia a dia aqui, eu acho que a gente também ajuda, a gente também participa de alguma maneira. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, que eu tenha deixado de perguntar? Não, eu acho só que uma coisa interessante da gente ver, assim, quando a gente fala de sociedade civil, a depender do espaço onde você está, a sociedade civil é vista só como os representantes dos setores não governamentais, ativistas, os movimentos sociais, as organizações não governamentais. Em alguns lugares, sociedade civil é tudo aquilo que não é governo, inclui o setor privado. Nesse caso específico da COP, da Convenção de Clima, é bem interessante a gente ver que não é possível você trazer
tratar junto, como setor não governamental, um bloco unificado da sociedade civil com o setor privado, porque a gente está falando de temas e questões que, no geral, colocam em oposição a vontade da sociedade ativista ambiental com os interesses do setor privado. A Convenção de Clima, eu acho que a Convenção de Biodiversidade também, mas acho que a Convenção de Clima de todas elas, ela é um espaço onde essa disputa da visão do interesse privado com o interesse público é mais forte. A gente está falando de decisões que precisam ser tomadas para garantir as condições de vida na Terra. E essas decisões não podem ser tomadas a partir do interesse financeiro, do interesse do lucro, porque esse foi o problema que nos trouxe até essa situação que a gente está vivendo aqui. Então, nesse caso, é interessante ver, quando a gente fala de mobilização da sociedade civil no âmbito da Convenção do Clima, a gente está falando dos setores organizados da sociedade civil mesmo, das organizações ambientalistas, organizações indígenas, quilombolas, extrativistas, os movimentos de mulheres, de juventude, o movimento negro, a sociedade olhando para o que ela está sentindo de efeito das mudanças climáticas e dizendo, olha, a gente precisa de decisões que vão além do interesse privado. Adriana, muitíssimo obrigada pela sua participação em mais esse episódio do nosso podcast Entrando no Clima. A gente aprendeu muito com você hoje e a gente tem que se despedir, infelizmente, agora. Se você quiser dar uma sua palavra final, a gente agradece. Eu que agradeço, Cris, Márcio, muito bom estar com vocês aqui. Espero que o Brasil faça bonito nessa retomada COP e que a gente tenha boas notícias para contar quando terminar a convenção. Então é isso. Esse foi o 4º episódio especial preparatório para a Conferência do Clima e amanhã a gente já começa diretamente de Dubai trazendo informações para você. Esse podcast é uma realização do OECO em parceria com o Observatório do Clima e apoio da Samambaia Filantropias. Amanhã a gente está de volta. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.